Em gestão financeira e no âmbito de uma análise funcional, para avaliarmos o equilíbrio financeiro de uma empresa é fundamental entendermos o conceito de necessidades de fundo de maneio. O que são as necessidades de fundo de maneio de uma empresa? Bom, estamos a falar de um enquadramento no ciclo operacional da empresa ou no seu ciclo de exploração. As necessidades de fundo de maneio referem-se àquele capital necessário para financiar as operações correntes de uma empresa, garantindo a continuidade da sua atividade sem interrupções. Esse capital é fundamental para cobrir obrigações diárias, quer seja pagamentos a fornecedores, pagamentos, por exemplo, de salários e despesas de âmbito operacional. Como é que se calculam as necessidades de fundo de maneio? Pela diferença entre necessidades cíclicas e recursos cíclicos. Necessidades de fundo de maneio igual a necessidades cíclicas menos recursos cíclicos. E por isso importa agora perceber o que são as necessidades cíclicas e o que são os recursos cíclicos. As necessidades cíclicas compreendem, nomeadamente, os inventários, os clientes, ou seja, contas a receber, compostas por clientes, e outras contas a receber, o próprio Estado, quando temos impostos a recuperar, por exemplo, um reembolso de IVA, um IVA a recuperar, e também diferimentos de exploração numa perspectiva de ativos. Bom, mas uma questão que nós podemos colocar é a seguinte: então, inventários, clientes, que são ativos correntes, ativos de curto prazo, como é que eles se integram nesse conceito de necessidade cíclica? É muito importante termos esta sensibilidade de ver o seguinte: os inventários, as mercadorias, enquanto elas estão imobilizadas no armazém, não se transformam em dinheiro. Os clientes, enquanto efetivamente pertencem ao ativo corrente da empresa, mas enquanto nós não recebermos dos clientes, o dinheiro não está a circular na empresa para podermos pagar efetivamente os salários, entre outras contas. Por isso é que são necessidades cíclicas e há sempre também aqui uma questão de custo de oportunidade inerente às necessidades cíclicas. E o que são os recursos cíclicos? Bom, os recursos cíclicos, eles são contas de passivo corrente, nomeadamente fornecedores, e o próprio Estado, mas aqui numa perspectiva de passivo, quando temos impostos a pagar, como seja um IVA, um IRS, uma segurança social e outras contas a pagar, mas no domínio da exploração, incluindo também os diferimentos no âmbito de passivo de exploração. E porquê que fornecedores ou uma conta do Estado de imposto a pagar é considerado um recurso cíclico? Porque, por exemplo, nós podemos negociar com os fornecedores um prazo de pagamento mais dilatado e enquanto não se pagar àquele fornecedor ou àqueles fornecedores, é dinheiro que está do nosso lado ainda e, portanto, pode ser sempre utilizado para financiar as operações. Em relação ao Estado, não se negocia, existem prazos para cumprir. Porque o IVA paga-se até ao dia 25 do segundo mês seguinte, porque as retenções em sede IRS pagam-se até ao dia 20 do mês seguinte, a Segurança Social até ao dia 20 do mês seguinte, mas são prazos que existem enquanto o dinheiro não está do lado de lá, enquanto não se pagam esses valores, ele está a circular na nossa empresa. As necessidades em fundo de maneio, ou de fundo de maneio, são dadas pela diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos. E quando as necessidades cíclicas são superiores aos recursos cíclicos, a empresa
tem necessidades de fundo de maneio. Isso não é positivo, porque significa que é necessário financiamento para as operações. Já contrariamente, se as necessidades cíclicas forem menores do que os recursos cíclicos, aí a empresa tem uma posição confortável, o que significa que não há necessidades de fundo de maneio. Pelo contrário, existem recursos de fundo de maneio. Este conceito de necessidades de fundo de maneio ele pode ser também enquadrado num âmbito de balanço funcional. As necessidades de fundo de maneio, elas são uma das métricas, um dos indicadores que nós obtemos quando construímos um balanço funcional. Através do balanço funcional, nós vamos ter acesso a 3 grandes indicadores. O fundo de maneio funcional, as tais necessidades de fundo de maneio e a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio, que é a tesouraria líquida. Então vejamos, a título exemplificativo, um balanço funcional. Bom, este é um balanço funcional onde nós temos aqui muitos cenários que podem ocorrer numa determinada empresa. É para efeitos de simulação e muito importante. É preciso conhecer os vários cenários do equilíbrio ou desequilíbrio financeiro da empresa e tomar medidas para que o desempenho financeiro da empresa possa ser elevado, aumentado, melhorado. O balanço funcional, ele efetivamente dá-nos uma primeira grande métrica que é o fundo de maneio funcional, que é constituído pela diferença entre os capitais permanentes e o ativo fixo. Aqui estamos no chamado ciclo de financiamento, de médio e longo prazo, onde contrapomos aqueles capitais permanentes, que são os capitais próprios da empresa, e também aquela dívida de médio e longo prazo. Não nos preocupamos para já muito com ela, porque só nos será exigível daqui por mais do que 12 meses, pelo menos, ou até mais, e, portanto, enquanto o dinheiro está do lado de cá, ele está a ser usado pela empresa nas suas atividades. Os capitais permanentes menos o ativo fixo é aquilo a que se chama o fundo de maneio funcional. E o fundo de maneio funcional, quando positivo, é um primeiro sinal de equilíbrio financeiro, pelo menos a médio e longo prazo, significa que os capitais permanentes são suficientes para financiar todo o ativo fixo e ainda sobra. E, por exemplo, neste primeiro cenário, o fundo de maneio funcional ele é positivo, em 80 mil euros. Depois, no balanço funcional, nós vamos ter aquilo a que são as tais necessidades de fundo de maneio que eu havia agora, no início, explicado. Então temos as necessidades cíclicas da empresa e os recursos cíclicos. E as necessidades cíclicas, os tais clientes, inventários e outras contas a receber na área da exploração, no caso desta empresa, são superiores aos recursos cíclicos. Ou seja, a empresa possui necessidades de fundo de maneio. Ou seja, financiamento é necessário. Mas temos aqui uma boa notícia. É que o fundo de maneio funcional é uma almofada de tal grandeza e robusta que ultrapassa as necessidades de fundo de maneio. E no final do dia, a empresa apresenta uma tesouraria líquida positiva. Porque a tesouraria líquida, que digamos que é a terceira métrica que nós obtemos do balanço funcional, ela é dada pelo fundo de maneio funcional menos as necessidades de fundo de maneio. Ora, quando positiva, significa que a tesouraria líquida é, efetivamente, algo que nós apontamos como um sinal positivo de equilíbrio financeiro a curto prazo. Mas para que isto tenha acontecido, o fundo de maneio funcional teve de cobrir as tais necessidades de fundo de maneio. Um cenário ideal de um balanço funcional seria a empresa ter um fundo de maneio positivo, ter necessidades de fundo de maneio negativas, ou seja, ter recursos de fundo de maneio e uma tesouraria líquida positiva. Isto seria um cenário ideal, como o terceiro cenário que nós apontamos aqui neste balanço funcional.